Bom dia. Rose Imóveis, bem-vindo. Seja bem-vinda à live de hoje. Dagma, agora sim. Laisa, bom dia, meu amor. Apóstolo Gilberto, muito bom dia. Gente, fala pra mim como é que tá o som, se tá ok pra vocês, se tá bom. E a imagem, se tá ok. Pra gente já começar. Trazei um pouquinho e o Instagram ele tava demorando muito a mandar. Eu tive que cancelar um primeiro que eu iniciei. Bom dia, mãe, bem-vinda. Tá bom o som? Confirma pra mim. Igor, bom dia. Só me confirmem, gente, o som, como é que tá, pra gente já iniciar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, tá? É um tema que eu gosto muito. Enquanto vocês entram e convidam, que bom, ótimo, outras pessoas para participarem, eu vou estar colocando aqui o tema da nossa live para ficar salvo, vou fixar aqui, tá bom? Autoconhecimento. Pronto. Por onde começar, né? Aproveita, gente, clica aí no aviãozinho. Pronto, já vai. Deixa eu fixar aqui. Aí, pronto. Clica aí nesse aviãozinho e vão convidando seus contatos, seus amigos, todo mundo para participar da live de hoje, tá bom? Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês que vem aqui me prestigiar, né, que estão acompanhando esse trabalho, tá bom? E eu quero também honrar e valorizar aqui o nosso tempo, o seu e o meu. Por isso eu vou pedir para que você fique até o final, que nós vamos fazer uma ferramenta que eu uso com os meus clientes, com os meus coaches, tá bom? Que vai também te ajudar no processo de autoconhecimento, ok? Vão clicando aí, convidando mais pessoas para a gente já começar, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos lá, vamos começar, tá bom? E o que é autoconhecimento? Fabiana, por que você escolheu esse tema para hoje? Esse tema é um tema que mexe muito comigo, porque eu lembro quando eu fui fazer minha formação, tinha duas coisas que eu queria trabalhar. Eu me sentia muito insegura diante da vida, diante das situações, tinha muitos medos e isso não me permitia agir. E eu queria me conhecer melhor, porque eu tinha entendido já que aquilo que eu sentia era também falta de autoconhecimento. Então, se você que está aqui me acompanhando hoje não tem a síndrome da Gabriela, qual é a síndrome da Gabriela? Bem-vinda, Márcia, Dona Augusta, bem-vindas. Qual é a síndrome da Gabriela? Gabriela, a musiquinha, né? Ei, Maiana, bom dia, amiga, bem-vinda. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Se você não tem essa síndrome, então você vai gostar do tema de hoje e ele vai te ajudar. Eu nasci assim, ela na música fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, isso. E aí, bem-vinda, Kaline. E aí ela é como se acomodasse, eu sou assim, eu sou assim. E hoje a gente vai entrar num processo mais profundo que é quem realmente eu sou. Será que você se conhece o suficiente? Você sabe quem é você? Você que está aqui me acompanhando, sabe quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que te irrita com frequência, o que você precisa evitar, o que você precisa ficar distante, que você talvez não consiga ainda ter controle daquela situação? Você conhece a si mesmo? Vamos lá? Vamos para esse processo, que é um processo lindo. É um processo que, às vezes, gente, eu vejo pessoas falando assim, eu quero construir tal empresa, eu quero ter sucesso. Quero ter sucesso. Quero isso, quero aquilo.
E aí eu falo assim, mas você já se conhece para saber se de fato é isso que você quer? Porque existe eu chamo muito de subir a montanha errada. Eu aprendi isso no coach. O que é você subir a montanha errada? É você achar que quer uma coisa quando no fundo não é aquilo. E aí você trabalha por aquilo, você luta por aquilo, você faz de tudo por aquilo e quando você alcança aquilo, você vê que você se enganou, que no fundo não era aquilo que você queria. Então, para construir qualquer coisa, a gente precisa entrar nesse processo de autoconhecimento, qualquer coisa que realmente seja significativa, a gente tem que tomar cuidado e buscar conhecer, é isso que eu quero? Quantas pessoas às vezes entram numa faculdade, cursam, quando está lá, às vezes até no final, falam assim, nossa, nada a ver isso aqui comigo. Ou até fazem concluem, né, a faculdade, mas não exercem aquela profissão porque não se identificam, não se veem fazendo aquilo, não gostam daquilo, né? E muitas vezes ela foi ali por quê? Porque um amigo indicou, porque o pai, ou pelo valor que geralmente aquela profissão remunera, né? Então, algo levou aquela pessoa, qualquer coisa, mas talvez o principal não levou ela, que era a vida dentro dela, né? Não mostrou para ela. E por que não mostrou? Porque ela não procurou. Bem-vinda, Val! Gente, vão clicando aí no avião, chamando mais pessoas. E se o que eu estiver falando aqui para você fizer sentido, aperta o dedo no coraçãozinho aí, que eu sei que o pessoal está entendendo. Porque já estava no ramo também, Mai. E aí, muitas vezes exerce aquilo, mas, poxa, quando chega lá, né, vê que não era, tá bom? Vamos caminhar. E por que é tão difícil, Fabiana, autoconhecimento? Por que as pessoas... Eu até pensei se eu ia colocar esse título. Eu até pensei, porque eu falei, será que ele vai ser um título atrativo? Porque muitas vezes as pessoas não querem, aconteceu comigo, aí Maiana colocou. Aconteceu comigo. Acontece com muita gente, com muita gente. E por que as pessoas às vezes não querem viver esse processo de autoconhecimento? Porque dói. Dói, gente. Eu tô ainda vivendo esse processo, porque ele não é uma coisa assim que você entra e me conheço. Agora eu sei quem é Fabiana. Não é assim não. A gente vai vivendo e vai descobrindo coisas, Eu estava na live com a Cláudia e ela falou até um negócio interessante da cebola e pegou esse negócio da cebola. Que nós somos como cebolas, né? Nós vamos tirando as capinhas para voltar ali para a essência e nos conhecermos de verdade. Então esse processo de descascar a cebola, de tirar, né, as casquinhas, de tirando as pelezinhas, a gente descobre muita coisa. Você vai descobrir coisas sobre você que vão às vezes até te envergonhar. Aconteceu comigo, de eu falar assim, gente, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que a minha intenção real, no fundo, era isso. Caramba, por que eu fiz isso? Aí você começa a viver um processo de autoconhecimento. Só que apesar de doer, ele é um processo curativo. Ele é um processo curativo, porque é você voltar para a sua essência, você voltar para dentro de você. E aí você vai descobrir também o quão maravilhoso você é, o quão essência divina você é, o quão poderoso você é. Esse é um processo muito curativo. Quando você começa a se conhecer, você começa a fazer melhores escolhas, escolhas assertivas na sua vida. E a nossa vida é feita de quê, gente? De escolhas. A nossa vida é feita de escolhas, são coisas que nós escolhemos. Tem uma passagem bíblica que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho dentro de mim que o autoconhecimento, eu acredito sinceramente que é isso que o autoconhecimento faz. Ele faz você se libertar das suas capas, de coisas que você vestiu, de personagens que você criou para você, muitas vezes para se proteger. Porque nós não fazemos isso por mal, nós fazemos isso por uma questão de proteção, tá bom? E também, por que é difícil esse processo de autoconhecimento e muitas vezes algumas pessoas não querem? Porque quando eu começo a me conhecer, eu começo a assumir verdadeiramente
autorresponsabilidade na minha vida. Eu começo a deixar de culpar o outro pelas situações. Só um minutinho, gente. Por coisas e situações que me aconteceram. Eu deixo de culpar o outro, eu começo a assumir as rédeas. Eu me coloco como o principal da história, porque eu entendo que vai ser eu, que vou construir a minha vida, tá? Por que também é difícil, Fabiana, e às vezes as pessoas não querem se autoconhecer? Porque é um caminho individual. Você faz sozinho. E fazer sozinho nem sempre é fácil, né, gente? Sinceramente. É um caminho individual. Você não faz processo de autoconhecimento. Você pode ter uma pessoa, como nós coaches, né? Nós trabalhamos muito esse processo. Então, nós ensinamos o passo a passo que aquele cliente vai viver, que aquele coach vai viver, o que ele vai fazer para entrar nesse processo de uma maneira mais rápida e começar a mudar os resultados deles. Bacana. Só que nós não fazemos por ele. Ninguém faz por ninguém. Jô, bem-vinda! Foi, Val. Hoje nós começamos mais cedo. Peço até desculpas a vocês, coloquei lá no post, coloquei nos avisos, mas às vezes realmente a pessoa já está habituada àquele horário de 9. Porque eu tenho um compromisso, gente. Eu estou com um curso que eu estou fazendo desde ontem, inicia às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. E hoje, quando terminarmos aqui, novamente eu vou para esse curso, começa às 9, por isso que eu tive que marcar 8, né? E vai até 9 da noite. E depois que eu sair das 9 da noite ainda vou lá para minha palestra. Graças a Deus por isso, né? Muito trabalho e muito estudo. E tudo vai dando certo, graças a Deus, tudo vai se encaixando. Mas devido a isso, viu, Val? O nosso horário mesmo é 9. Mas para não deixar de fazer, né, gente? Porque se eu não fizesse esse horário hoje, não teria como fazer. Eu teria que deixar para segunda-feira, tá? Eu teria que deixar para segunda. Então, para não mudar o dia, porque nós já estamos habituados com nossos sábados abençoados aqui, maravilhosos, eu fiz hoje, tá bom? Fé em Deus, próximo sábado, nós voltamos para as 9, tá bom? Esse horário é cedo mesmo, Val. Mas eu espero conseguir deixar gravado, que aí você acompanha o início. Nós estamos falando aqui sobre autoconhecimento, por onde começar, tá bom? E quando nós vivemos, voltando aqui, gente, nesse processo de autoconhecimento, nós entendemos que nós não somos os nossos pensamentos, nós somos a própria consciência. Eita! Então, eu não sou os meus pensamentos, eu sou uma consciência. Vamos falar mais sobre isso lá na frente, tá bom? Eu trouxe uma história para vocês que eu quero contar. Convida pessoas, porque talvez quem entrar depois dessa história vai se ver um pouquinho ainda perdido, tá? Mas quem pegar ela agora, como o Val já entrou aí, vai entender toda a essência do autoconhecimento, tá bom? Tem um livro que eu amo, indico para todos os meus clientes. Deu uma travadinha aqui, voltamos. Tem um livro que eu amo, Malba, bem-vinda. Indico para todos os meus clientes, todos os meus coaches lerem. Para mim, assim, é um dos principais livros depois da autorresponsabilidade. É esse que eu vou falar para vocês. Porque sem autoconhecimento você não muda nada. Então, às vezes é ilusão. Fazer ferramenta, fazer técnica, querer sucesso, querer crescer, sem você se conhecer e saber se de fato é aquilo que você quer. Verdadeiramente é isso que você quer? A gente tem que se fazer perguntas. E hoje eu vou ensinar aqui para vocês alguns passos para vocês se entrarem nesse processo de autoconhecimento, quem desejar, é claro, que é uma viagem maravilhosa, eu recomendo, é a viagem que traz mudanças, é a viagem que traz transformações. Foi me conhecendo melhor que eu deixei de lado, né? Deixei mais de lado, às vezes me sinto ainda, se eu disser que não é mentira, mas deixei mais de lado a insegurança. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? Vamos lá? Vamos para a nossa história. E a nossa história hoje se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. E essa é uma história de um cavaleiro que ficou preso dentro de uma armadura, né? Se distanciou da sua família. Bem-vinda, Sarinha. Tava sentindo sua falta, minha amiga. Hoje mais cedo, né? Sara estava na live linda ontem, foi ótimo. Essa é a história de um cavaleiro preso numa armadura.
um cavaleiro que acabou ficando preso dentro da sua própria armadura, né? Se distanciou da família, se distanciou dos amigos. E com o passar do tempo, esse cavaleiro tornou-se obstinado pelo trabalho de salvar donzelas indefesas de dragões malvados. Para ele, a única coisa que importava era o trabalho, para poder manter seu castelo e sua família sempre abastecidos. Um dia sua mulher, Juliette, reclama que ele está se tornando um ser ausente em sua família, que o filho, Christophe, tem como a única imagem do pai um retrato na parede. Com isso, ordena-lhe que opte entre tirar de uma vez por todas a armadura ou perder sua família, pois ela partiria com o filho para a casa de parentes. O cavaleiro, então, obviamente, escolhe a sua família, mas para seu assombro, não consegue livrar-se da armadura. Não vou contar o final, porque este livro é lindo e vocês precisam ler, tá bom? Gente, obrigada, Malba. A Malba diz todos no salão assistindo. Gratidão, minha prima. Gente, o que é o cavaleiro preso na armadura? Somos nós. Essa é a minha história, essa é a sua história. Somos nós. O cavaleiro, ele realmente, ele inicia com uma fábula que é perfeita, linda, tá bom? Isso, Maiana, cavaleiro preso na armadura, exatamente, isso aí. É uma fábula, uma história, só que quando nós vamos lendo, nós vamos estudando aquela história, nós vamos vendo coisas em comum. Por quê? Porque o cavaleiro, ele vestiu uma armadura, na história uma armadura, né, de metal, porque ele achava, bom dia Karina, bem-vinda, porque ele achava que ele tinha que proteger todas as donzelas do castelo, porque ele tinha aquela questão de que eu sou o super-homem, vamos colocar assim, porque daquela forma ele era sempre muito elogiado, tá bom? Porque ele achava que vestido nessa armadura, ele estaria sempre pronto, presta atenção, ele estaria sempre pronto para um combate, então ele vivia vestido. E aí quando a esposa começa a reclamar, porque ele não tirava aquela armadura, na história vocês vão ver, quando vocês lerem esse livro, ele não tirava aquela armadura nem mais, ele não queria tirar, ele tirava só a parte de cima, ele não queria tirar nem mais para comer, para se alimentar. Então ele tirava muito pouco para um banho e até para dormir, ele começou a dormir com a armadura. E aí chegou um momento que ele não conseguiu mais tirar nem a parte de cima para se alimentar. E a esposa não suportando mais a situação, porque ela fala o quê, gente? Ela fala assim, eu quero você. Eu não quero o cavaleiro, eu quero você. Beleza. Quando ela não aceita mais a situação, que ela começa realmente a reclamar, 8h26 já, meu Deus, a hora. Ela começa a reclamar e ele vai tentar então tirar, claro, né? Escolhe a família, ele não consegue mais tirar. E aí tem toda uma história linda de tudo o que ele vive para que essas armaduras elas comecem a cair. E nós também usamos armaduras, tá? Armaduras para nos proteger, armaduras, coisas que nós vestimos, personagens que nós vivemos, tá? Por conta dessa necessidade de proteção e por conta também de crenças que nós temos de como deve ser, do certo e do errado. Nós temos muito essa crença, né? Ah, é errado eu fazer assim, tá? É errado eu viver assim. Então nós nos vestimos de armaduras. E aí eu trouxe algumas perguntinhas, não vou contar o final. Daiane, bem-vinda! Não vou contar o final do livro para que vocês possam realmente ler depois, tá bom? Mas vou fazer algumas perguntas. Qual é a armadura que você precisa se libertar aqui hoje para ser você? Qual é a armadura que está na sua vida? Qual é a armadura que você precisa se libertar para ser você de fato? Você sabe dizer quais são as suas habilidades? Você se conhece?
Você admira a pessoa que você é hoje? Você sabe dizer com exatidão quem você é agora? Gente, se as respostas não forem satisfatórias para você, significa realmente que você precisa viver a experiência do autoconhecimento. Por que nós fazemos muita pergunta no coach? Porque o coach leva a reflexão. E todas as respostas estão dentro da gente. As respostas não estão no outro. As respostas não estão aqui fora. Não vou ser eu que vou dar aqui respostas para vocês. As respostas estão dentro de você. E o coach entende isso e ele leva, através de perguntas assertivas, a pessoa. Nós fazemos perguntas, nós chamamos de PPS, que são perguntas poderosas de sabedoria. Hoje eu vou fazer uma palestra para alguns casais e eu vou dizer para um casal que é certo ou errado? Não. Eu vou levar ele à reflexão de como está o relacionamento dele. E é assim que nós devemos viver, em processo de reflexão, ok? Então faça as suas reflexões para encontrar suas respostas. E eu trouxe alguns sinais aqui de quem não está vivendo sua vida de fato, não está, vivendo processos de autoconhecimento. Quais são alguns sinais, Fabiana? Como é que eu posso identificar se eu preciso viver processos de autoconhecimento? Se você vive ou se você conhece alguém que está vivendo um processo de dependência emocional. O que é a dependência emocional? Eu dependo emocionalmente do outro para estar bem. Então, quem está vivendo esse processo de dependência emocional, ela é uma pessoa que ainda não se conhece. Ela não olhou para dentro, tá? Então, ela fica sempre na dependência. Nós fazemos um exercício no processo de coach, que ele trabalha valores e tal, e ele faz a pessoa observar, muitas vezes, coisas que ela está cobrando do outro, mas que nem ela está fazendo por ela mesma. Olha que loucura. Então, às vezes, você está cobrando no seu relacionamento amor, respeito, atenção, cuidado, mas você não tem se amado, se respeitado, dado atenção para você e nem tampouco se cuidado. Olha que interessante. Então, estamos vivendo o quê? Para o externo, tá bom? Nós estamos vivendo olhando para nós. Aí cobramos do outro aquilo que sentimos falta. Mas aquilo que sentimos falta não deve ser suprido pelo outro, porque se eu sempre depender de outro, eu vivo nessa dependência. Aquilo que eu sinto falta, quem precisa suprir sou eu. Eu preciso suprir. Eu já falei em outra live aqui de ser um ser completo. Nós somos seres completos, né? Nós não somos seres incompletos. Nós somos completos. Deus nos fez completos. Então, quando eu me uno a outra pessoa, eu somo com a outra pessoa, eu sou mais feliz. Mas sem a outra pessoa eu não sou um pedaço, eu não sou uma metade, tá bom? Não tem aqueles desenhos, aqueles colarzinhos que o pessoal usa, que completa, eu não gosto daquilo. Porque ali quer dizer o quê? Eu preciso de você a todo custo. Nós somos seres completos. É claro que nós precisamos do outro para viver, nós estamos aqui nesse mundo para partilhar. Mas o outro entra como uma companhia, ele entra para somar da minha vida, né? Agora, quem precisa suprir os meus valores, quem precisa se amar sou eu, quem precisa me respeitar sou eu. Primeiro eu vivo isso, para que depois eu tenha isso do outro. Então, não adianta ficar cobrando do outro que o outro me ame, que o outro me respeite, que o outro me dê atenção, se nem eu mesma faço isso por mim. Eu não me respeito. Eu faço meus projetos e eu largo eles pela metade. Eu não me respeito. Eu marco compromissos comigo que às vezes eu não cumpro. Então eu não estou me respeitando. Eu não cuido de mim. Eu sei que eu preciso de um médico. Eu sei que eu preciso de alguns cuidados e eu não estou buscando cuidar de mim. Aí eu exijo que o outro faça isso. Olha que interessante. Então, falta de autoconhecimento, tá? Insegurança também é um outro sinal. O que é a insegurança? É sempre, eu preciso me sentir segura, eu preciso ter certeza de que aquilo vai dar certo, tá? E por que as pessoas que têm falta de autoconhecimento geralmente são muito inseguras? Porque elas não agem por medo do que as pessoas vão pensar. Olha que interessante.
Elas querem fazer algo, elas querem definir algo, mas elas não fazem por medo do que os outros vão pensar dela. Então deixa pra lá, não faz, né? Deixa de viver por conta disso. E quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você começa a entender que a opinião do outro é só a opinião do outro, que é apenas um interessante ponto de vista e tá tudo certo. Ele não precisa ter a mesma opinião que você, ele não precisa concordar com você. Só que você tem que saber de fato o que você quer. Você tem que começar a fazer escolhas, tomar decisões. Baixa autoestima também é um dos sinais da falta de autoconhecimento. Gente, o que é baixa autoestima? Eu não me estimo. Por que eu não me estimo? Presta atenção, vou dar um exemplo bem interessante aqui, o que é a falta de autoestima. Se você conhecer alguém muito rapidamente, não, vou dar outro exemplo, um artista. Se você tem um artista que você gosta, e você, digamos assim, é fã desse artista, você começa a pesquisar a vida dessa pessoa. Primeiro você começa a seguir essa pessoa nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. Você começa a seguir. Quando aquela pessoa está lá postando uma viagem, você está, às vezes até ao vivo, né? Ela está fazendo uma live de algo que ela está vivendo. Você começa a acompanhar. Você começa a saber tudo, quantos filhos tem, em que lugar mora. Às vezes você acompanha a programação daquela pessoa. E você, onde aquela pessoa está, se você puder, se ela vier para a sua cidade, um cantor, se ele vier para a sua cidade, eu quero ir. Gente, eu quero muito ir, eu quero muito ir. Eu quero estar lá, é meu cantor e tal. Beleza. Por que isso? Por que isso acontece? Primeiro você tem por aquela pessoa, a primeira coisa que você tem pelaquela pessoa é uma admiração. Fato. Eu falo muito que o amor e a admiração estão ali, ó, bem ligadinhos. Você tem por essa pessoa uma admiração muito grande, beleza. Depois que você tem essa admiração, você começa a conhecer essa pessoa. E aí você começa a admirar e até amar mesmo, amar essa pessoa, né? Começa, é aquele amor genuíno, mas é um amor, né? Poxa, tanto que às vezes as pessoas perdem seus artistas e elas ficam bastante tristes porque existe um carinho muito grande ali. Beleza, fiz entender, né? Por que, Fabiana, que você está dando esse exemplo desse artista? Agora olha para você. Por que existe a baixa autoestima? Por quê? Você não procura se conhecer, então você não tem prazer na sua presença. Você não tem prazer em estar com você. Quando você não busca se conhecer, você não tem admiração por você. Você não admira você, porque você não olha os seus pontos fortes, tá? Então, por isso que existe a baixa autoestima. A pessoa ela não gosta dela, ela começa a não se gostar. Mas por que ela não se gosta? Por que ela não está se gostando? É só porque às vezes está acima do peso tal? Não, é porque ela não está olhando para dentro dela e não está se conhecendo. Então, do mesmo jeito que eu faço com um artista ou quem seja, bom dia, Suerley, bem-vindo. Quem seja, eu preciso fazer por mim. Principal é fazer por mim. Eu preciso ter intimidade comigo. Como é que eu vou ter intimidade comigo se eu não procuro me conhecer, gente? A gente ama o que a gente conhece, ninguém ama o que não conhece. Até a Deus. Se você não entrar em intimidade, não fazer suas orações, não ler a Bíblia, não começar a buscar conhecer, você não cria esse amor. A gente ama o que conhece. Então, cada vez que eu conheço mais, eu amo mais, eu me apaixono mais, eu valorizo mais, eu respeito mais. E o mesmo acontece com você. Se você não começar a se conhecer, não entrar nesse processo, que como eu falei no início, às vezes até dói, mas se você não descascar essa cebola aí, não começar a se conhecer, você não começa a se amar. E aí você vive no processo de baixa autoestima, porque você não reconhece quem você é, você não se valoriza, você não se admira. Eu falo pra mim, e não é por orgulho, nada disso, mas eu falo pra mim. Quando eu faço um processo de coach com um cliente, semana mesmo aconteceu isso. Eu falei com o Fabiano, falei assim,
Eu sou uma coach muito boa. Eu sou a coach, viu? Aí ele começa a dar risada. Eu sou uma coach muito boa. O processo que eu fiz, claro, eu não conto para ele, né? Porque por privacidade do cliente, mas eu falo assim, o processo que eu fiz, até eu me admirei. Até eu me admirei do que veio na minha mente, da clareza que eu tive, da chave que eu virei ali. E foi muito rápido e deu certo. Então, eu tô falando isso para me engrandecer? Não, gente. Se eu não falar para mim que eu sou boa, eu vou esperar que Sara, que é minha amiga que está aqui, Suerley, que é meu amigo que está aqui, minha mãe que está aqui, alguém supra isso dentro de mim? Eu vou esperar elogio dos outros? Eu vou esperar meu cliente falar? Eu vou ficar aguardando? Se eu reconheço que eu fiz bem feito, que eu me dediquei, por que eu não posso falar para mim? Entendeu como funciona? Você precisa falar para você. Poxa, eu sou boa nisso. Caramba, eu sou muito boa nisso. Eu me amo, eu sou top nisso. Uma vez... E o tempo tá passando, segura esse tempo, não falei nem metade. Uma vez, quando eu tava, continuo na Herbalife, mas foi durante um evento da Herbalife, e nós recebemos aqui o palestrante. Eu nunca esqueci isso, tá? Nós recebemos esse palestrante. E nós fomos fazer uma caminhada aqui em Porto Seguro, tomar um café da manhã com o palestrante e tal. Eu e mais algumas pessoas ficamos responsáveis por acompanhar. Isso, Suerley, você é seu próprio feedback, exatamente. E eu fiz nós ficamos de acompanhar esse palestrante, tal, até a hora da palestra, beleza, ótimo. E nós fomos fazer uma caminhada de manhã, eu não me recordo se essa caminhada foi depois da palestra ou antes. Resumindo, nós fomos andar e chegamos a um ponto, bem-vindo, Cláudio, meu colega coach, seja bem-vindo, viu? Nós chegamos a um ponto, um local na praia onde estava passando um pouco de esgoto. Mas era bem pouco mesmo, era uma coisa assim bem... E aí ele falou assim, eu não vou colocar o meu pezinho lindo nesse lugar. Nós teríamos que dar uma volta enorme para passar. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, gente, que interessante quando a pessoa se ama. Ela ama os seus pés, ela ama as suas mãos... Ela sujeita a determinadas coisas, ela não aceita determinadas coisas, e aquilo foi uma chave que virou na minha mente. Achei muito interessante a atitude dele, porque dava até para passar, mas você ia acabar pisando ali, você podia lavar os pés mais à frente, mas ele falou, não faça isso comigo, isso aqui eu não faço comigo, não. Ou vamos dar a volta ou vamos voltar de vez, daqui a gente volta. Achei muito interessante. Então é isso, quando você se ama, você começa a cuidar mais de você, tá bom? Falta de iniciativa também é alguns dos sinais, estou olhando o horário aqui. Não agem, pois não têm clareza do que querem, estão sempre buscando uma resposta. Então, quem tem falta de autoconhecimento, muitas vezes não age porque primeiro, ela não sabe o que ela quer. Ela não consegue, eu já sofri desse mal, tá, gente? Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu quero fazer, não tenho certeza se é isso. Não, tererê. Ai, meu Deus, eu preciso de uma resposta. Aí eu falo com Cicrano, eu falo com Beltrano, eu procuro fulano, eu vou atrás de pessoas, esperando essa resposta do outro, tá bom? E a resposta do outro não é a minha resposta, tá? Gente, caminho, presta atenção nisso que eu vou falar aqui pra vocês. Caminho se faz caminhando. Se você ainda não tem certeza, se é isso que você quer fazer, mas se dentro de você você sente, eu vou dar alguns caminhos hoje aqui pra gente olhar, isso, você começa. Caminho se faz caminhando, tá? As respostas vão vindo dentro de você, mas você precisa se colocar no caminho. Também tem muito ciúmes, geralmente as pessoas que têm falta de autoconhecimento, porque elas têm medo de ser substituída, traída e de se sentirem fracassadas. Medo da solidão também, porque as pessoas não apreciam a sua própria companhia. Então tem um medo enorme de ficar sozinha. A mulher que está aí nos seus 40, nos seus, né, principalmente, ou mais... eu tenho medo de ficar sozinha, então vive aquele relacionamento muitas vezes doentio, né? Mas eu tenho medo de ficar sozinha. Você tá sozinha? Você não tá com você? E essa vida que tá aí dentro de você, não é nada?
Não vale nada? Não representa nada? Presta atenção, gente. Presta atenção. Vou adiantar por causa do nosso tempo. Quais são as causas, geralmente? Na infância, nós fomos muito ensinados a agradar o outro. O ego, né? Mostrar quem não somos. Cuidado. Numa live que eu fiz com o Suerley, está até aqui presente, nós conversamos muito sobre isso, né? Autenticidade. Você mostrar que de fato você é. Muitas vezes por necessidade também de aceitação e por viver no piloto automático. Exatamente, Cláudio. E por viver no piloto automático. Então, às vezes, a pessoa ela está vivendo no piloto automático, no que a vida dela sempre foi. A vida dela sempre foi aquilo. E ela não para se olhar, ela só vai vivendo um dia após o outro. Só repetindo padrões, repetindo situações. E é normal, vai para a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e vai vivendo, tá? E o que de pior pode acontecer se eu não busco me autoconhecer? Se você não buscar o seu autoconhecimento. Separações, repetição de padrão, separa a casa, repete a mesma situação, tá? Depressões, ansiedades, fobias, dificuldade em lidar com os próprios erros, não se perdoam, não tem compaixão por si. Tem pessoas que não têm compaixão não tem compaixão por ela mesma, ela tem pelo mundo. Mas por ela não é capaz de se perdoar, tá bom? Falta de amor próprio, se maltratar, relacionamentos abusivos. Gente, tem uma frase que eu uso, estava até falando com o coach meu essa semana. A vida te trata como você se trata, tá? Grava essa frase aí. A vida te trata como você se trata. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, gratidão. Arrependimentos constantes, né? A pessoa que está nesse processo, ela vive se arrependendo o tempo todo. Por que se arrepende? Porque ela não tem autoconhecimento, então ela não tem controle das suas emoções. Então ela faz coisas nos impulsos, não conhece seus limites, briga. Por exemplo, eu sei até onde eu posso ir com uma pessoa num papo. Eu sei a hora que eu preciso me calar, porque eu sei que se eu permanecer ali, eu vou falar o que não devo e eu posso me arrepender. Então a gente tem que ter essa maturidade. Essa maturidade mando sim, Débora. Vida te trata como você se trata. Essa maturidade ela é necessária, tá? Essa maturidade ela é necessária. E o pior de viver sem autoconhecimento é a falta de autenticidade, viver em personagens, não ser você. Porque assim, gente, nós somos maravilhosos. Cada um que está aqui, todos nós somos maravilhosos, somos seres humanos incríveis, únicos. Nenhum DNA é igual ao do outro. Únicos, Deus nos fez únicos, maravilhosos, perfeitos. Só que nós achamos, obrigada, Cláudio, só que nós achamos que nós devemos ser diferentes, vestir um personagem para ser aceitos. Muitas vezes nós não... Cortou um pouquinho aqui, voltou. Muitas vezes nós não nos mostramos. Nós não mostramos quem nós somos. E a sua beleza está em quem você é. Mas para isso você tem que começar a descascar essa cebola e entrar nesse processo de autoconhecimento. Para você descobrir lá no fundo. Por que também eu preciso me conhecer? Porque você vai ter coisas que você vai precisar realmente... atitudes que você tem, pensamentos que você tem, que você vai falar assim, não, isso aqui eu preciso trabalhar em mim. O que eu preciso fazer para trabalhar isso em mim? Porque isso é uma coisa que eu tenho, mas eu não quero. Então aí sim, eu vou mudar isso. Então por isso que precisa do autoconhecimento, tá certo? E eu vou chegar aqui nas dicas, faltam 15 minutos para encerrar a nossa live, tá? E eu vou encerrar aqui nas dicas, nós vamos ter as dicas, e nós vamos ter uma ferramenta, 5 minutinhos. Quem não tem aí papel e caneta na mão, pega para fazer, tá bom? Como eu falei no início, eu quero honrar e valorizar a sua presença aqui nessa manhã, tá bom? Agradecer de coração, e eu trouxe essa ferramenta.
Isso, Suerley, isso. Uma hora eu quero falar aqui sobre intenção. Suerley falou ali. Pra gente começar a descobrir nossas intenções também, viu, Su? Pra gente começar a observar nossas intenções. Muito bom isso aí, esse comentário seu. Gente, então vamos prestar atenção nas dicas. Vamos prestar atenção nas dicas. Obrigada, Cláudio. E quem não tem um papel e caneta, já começa, tá? Já pega seu papel e sua caneta para você fazer uma ferramenta poderosa para descobrir algumas coisas de vocês logo nessa manhã de sábado linda. Já começar o seu sábado, sua semana, né? Seu domingo, sua semana aí descobrindo algumas coisas de vocês. Então, pega papel e caneta e vamos para as dicas, tá bom? Fabiana, não é para anotar as dicas, tá, gente? É para anotar na hora que eu vou fazer aqui a ferramenta, tá? Tá pertinho de fazer. Nós vamos fazer uma ferramenta, essa ferramenta que você vai anotar, não é as dicas, não. Aqui são algumas dicas que eu trouxe, além da ferramenta, para você começar a viver seu processo de autoconhecimento. Eu já dei ali, que foi logo no início, leia o livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? Vamos lá. Para viver autoconhecimento, primeiro eu preciso começar a silenciar. Eu preciso falar menos e observar mais. Será? É isso. Ontem, o dia todo, nós começamos no curso às 9 da manhã. É um curso online, mas ao vivo, né? 9 da manhã, terminamos 7 da noite, tivemos um intervalo no horário de almoço de 1h30 e 15 minutos à tarde. Foi isso, o dia todinho. E aí, ei Fabíola, bem-vinda. E aí, gente, você tem que fechar o chat, porque o povo conversa demais. O povo não para. O povo não para. Se eu tô conversando, se a pessoa tá ali falando, né, como o professor ali dando e o pessoal conversando, eles não estão prestando atenção de fato, eles não estão atentos de fato, eles não estão observando de fato. Tanto que ele falava assim, gente, vou parar o chat, porque o chat estava aberto para que se fizesse alguma pergunta, né? Se tirasse alguma dúvida com relação ao assunto, mas as pessoas estavam falando coisas que não tinham nada a ver, outras coisas, e repetindo coisas. Então, assim, eles não estavam ali presentes. E nós temos que aprender um pouco a silenciar na nossa vida, tá bom? Em alguns momentos nós precisamos começar a silenciar, principalmente diante de situações que acontecem, né? Que se repetem na sua vida, tá bom? Aqui vocês não precisam silenciar tanto, tá, gente? Que eu gosto desse feedback, dessa troca de vocês, tá? E também porque a live fica salva, se alguém tiver dúvida pode entrar lá e assistir novamente. Mas nós precisamos aprender a silenciar e observar as situações que acontecem nas nossas vidas, que muitas vezes se repetem, tá? Sair do piloto automático. Como é que eu saio? Eu preciso estar em estado de presença, é a segunda dica. Como é que eu fico em estado de presença? No primeiro, o silenciar também ele é um processo meditativo, nós precisamos entrar nesse processo de meditação. 5 minutinhos que você fica de manhã, 5, gente, você tem 24 horas. Tira 5 minutos para sentar, respirar e observar a sua respiração. Só focar ali na sua respiração. Você começa a entrar, você começa a observar os seus pensamentos. Interessante, minha mente não para. Por que eu estou pensando isso? Você entra no processo de autoconhecimento. Sair do piloto automático, estou repetindo, estado de presença. Você precisa começar a sentir seu corpo, começar a observar seus batimentos, começar a olhar para suas unhas, para os seus pés, começar a sentir você, tá bom? Você precisa começar a sentir você, tá? Começar a sentir o alimento. Tá aqui bebendo um chá, um suco, uma água, sinta o alimento. Nós perdemos isso, tá? Eu vi numa live com uma amiga nessa semana de mulheres poderosas, de mulheres que inspiram, que uma pessoa perdeu 10 quilos, ela eliminou 10 quilos quando ela começou a sentir o sabor dos alimentos, só pelo processo de mastigação. Obrigada, Kaline. Só pelo processo, ela começou, tudo que ela comia, ela procurava sentir o sabor. Olha como nós nos perdemos
Nós deixamos de sentir o sabor dos alimentos porque nós estamos comendo, olhando o celular, prestando atenção na televisão, com um pensamento no que vai fazer daqui a pouco e nós não vivemos aquele estado de presença ali, tá bom? Presta atenção, pega essa dica aí. Um outro que eu acho assim maravilhoso, que eu tenho praticado muito e também dá muito certo, é observar os seus sentimentos. E eu começo por onde está doendo. Se eu tô chateada com uma pessoa, se eu não tô bem, se eu tô irritada, de repente eu me irritei. Peraí, por que eu me irritei? O que é isso aqui dentro de mim? O que no fundo causou isso? Eu começo a observar os meus sentimentos. Quando você começar a observar os seus sentimentos, você começa a se conhecer muito, muito. Não é o que você fala, é o que você sente. Gente, o segredo está no sentimento. O segredo para atrair, o segredo para construir, o segredo para... Nós somos seres emocionais, então o segredo está no sentimento. Então observe os seus sentimentos. Por isso silenciar, porque às vezes eu vou falar, eu estou num momento ali que eu estou numa discussão, irritada ou chateada com a pessoa, então eu vou falar, eu vou botar para fora, eu vou, deixar a mente me controlar, vou agir no impulso, não. Quando eu silencio e começo a me fazer perguntas, que é o próximo processo, eu começo a me questionar, eu começo a olhar, por que eu estou sentindo isso? Sinceramente, por que eu estou sentindo isso? Eu começo a fazer perguntas, o que é importante para mim isso? Por que eu estou brigando tanto por isso? Será que de fato isso é importante para minha vida? Ou é o ego falando? Porque o ego fala, tá? Ou é o ego falando? Então eu começo a me observar. Começo a observar os meus sentimentos e começo a me fazer perguntas. E o último, que foi uma dica que eu peguei, gente, essa dica foi logo quando eu comecei no processo de autodesenvolvimento. E eu achei tão interessante, foi com a Maura de Albanese. Ela é uma maravilhosa que tem na internet, vocês podem até seguir, perfeita. Amo o trabalho dela. E eu comecei, ela me falou, ela estava foi um vídeo. E ela foi falar nesse vídeo uma dica para você começar a se conhecer e descobrir o que você quer. Era assim o tema do vídeo. Descubra o que você quer. E eu perdidinha, com meio mundo de dúvidas, cuidado com as dúvidas, tá? Não agia por conta da dúvida. Então vamos agir que a dúvida vai se dissolvendo. Perdida em termos financeiros, tá, gente? Isso aí é em termos financeiros, em termos profissionais que eu tô falando no meu caso, Ela começou a falar da inveja. E ela explicando como você pode observar o que a inveja é, o que a inveja tem de positivo. E aqui eu não estou falando daquela inveja de, eu não quero que... Tem dois tipos, Tem aquela inveja de que, poxa, fulano tem aquele carro. Caramba, ele não merece esse carro. Ei, Andréa, bem-vinda. Ele não merece esse carro, ele não precisa desse carro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela que, poxa, fulano comprou aquele carro, que bacana. Aí eu também queria um carro desse. Eu estou falando desse processo, tá? Então ela começou a falar que nós devemos observar o que de certa forma nós invejamos nos outros, tá? Inveja. Nesse sentido que eu estou falando. Não a inveja de que eu não quero que o outro tenha. A inveja de que eu quero, que bom que o outro tem, eu também queria. Essa é uma maneira fabulosa de você começar a observar o que você quer. Às vezes nós vamos montar, às vezes nós vamos montar um quadro de visualizações com o coach, com o nosso cliente, e ele não sabe, às vezes eu falo assim, desenha aqui para mim 4 coisas que você quer na sua vida. 4 coisas, 4 desejos que você tem no seu coração. E às vezes a pessoa ela não consegue fazer. Um desenho simples, é rabisco, não é nada perfeito, mas só para ir materializando e trazendo para a realidade. A pessoa não consegue. A pessoa não consegue. Por que a pessoa não consegue? Selma, bem-vinda, Selma Carvalho. A pessoa ela não consegue trazer, porque ela nunca parou para pensar naquilo.
ela tem muitas dúvidas sobre o que de fato ela quer. Então comece a observar o que você olha nos outros que você tem esse tipo de inveja. Poxa, nossa, que casa. Nossa, ali eu queria. Pronto, é só observar. Porque quando você começa a observar, você começa a conhecer o que você quer e o que você não quer para sua vida, tá? E aí você vai começar a trabalhar e nós traçamos metas, o coach faz isso, né, para realizar certas coisas, trazer aquilo à realidade mesmo, tá bom? Então, vamos fazer o nosso exercício, gente? Só faltam menos de 5 minutos, tá? Quem pegou papel e caneta já começa. Quem não pegou, pega voando, porque o nosso tempo tá acabando, se não termina, a gente não faz o exercício. Eu falei que eu queria honrar e eu trouxe esse exercício, que é um exercício que é uma ferramenta usada pelo coach, é uma ferramenta usada nos processos de inteligência emocional, tá? E ela é incrível e simples. Então, vai lá. Todo mundo ficar com um papelzinho aí. Coloca aí sim. Quem já pegou papel e caneta, coloca aí sim. Um dedinho. Ok, Márcia, Selma, já pegou. Vamos lá, gente. Vou falar por conta do tempo aqui. Vamos lá. Quero que você escreva nesse papel o nome de uma pessoa que você admira muito. Muito. Tá bom? Escreve aí o nome de uma pessoa que você admira muito. Pode ser alguém que já se foi, não está mais entre nós. Pode ser um cantor. Pode ser um parente, um amigo. Não importa. Pode ser alguém até da televisão, um artista, não importa. Escreve aí o nome de uma pessoa que você fala assim, que você admira muito aquela pessoa. Ok? Agora eu quero que você escreva 5 características que você admira nessa pessoa. O que você admira nessa pessoa? 5 coisas. Por exemplo, eu admiro porque ele tem iniciativa, porque ele é bom nisso, porque ele é... 5 características positivas dessa pessoa. Porque é uma pessoa amorosa, porque é uma pessoa dedicada. Coloca aí 5 características. E quem já fez, coloca assim, eu, só para eu saber aqui. Quem já fez, quem já conseguiu colocar as características, escreve eu. Nós vamos fazer o fechamento todos juntos, tá? Edilia, bem-vinda. Nós estamos aqui fazendo uma ferramenta. Então, você escreve o nome da pessoa que você admira muito e 5 características dessa pessoa que você admira. Karina botou ok. Quem mais, gente? Vamos? Nós vamos fazer o fechamento. Eu, Kaline. Vamos aí. Márcia colocou. Pronto. Carla também colocou. Pronto. Acredito que a maioria, né? Vão comentando aí, tá? Não queria estragar e nem mudar o processo de vocês. Por isso que eu dei esse tempinho, tá bom? Então, pronto. Olha bem para essas, Andréia, olha bem para essas características agora. Vou pegar um... Olha bem para essa folhinha que você escreveu aí. Olha bem. Porque eu tenho uma notícia para você. Uma grande notícia. Foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás. E os pesquisadores, eu não vou contar toda a história aqui porque não dá tempo, tá? Foi desde a época mesmo dos índios. Essa pesquisa foi feita através do processo com índios, tá? Com processos com índios. Não vou contar a história porque não vai dar tempo. E observando o comportamento das pessoas, alguns pesquisadores, neurocientistas, descobriram que as pessoas só conseguem reconhecer no outro aquilo que ela tem dentro dela. Então, todas essas características que você escreveu, você tem também.
você tem dentro de você. É uma boa notícia? Caramba, Fabiana, mas aqui eu escrevi que ele é uma pessoa tão carinhosa e eu não sou assim carinhosa. Você só precisa desenvolver, porque nós só reconhecemos no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Tá bom, gente? Valeu por hoje? Uau, né, Karina? Eu me apaixonei quando eu fiz o meu. Eu me apaixonei. Eu descobri coisas dentro de mim. Eu me apaixonei por mim também. E aí a gente começa a se amar, tá, gente? A gente começa a se apaixonar. Poxa, eu sou isso. Eu sou isso. Tá bom? Você pode colocar mais pessoas que você admira e fazer também um processo para você começar a observar. Gente, foi boa a live de hoje. 2 minutos para encerrar. Quero agradecer a vocês, tá bom? Tomem decisões. Tome uma decisão na sua vida de mudança, de autoconhecimento, de fazer sua vida valer a pena cada vez mais. Chegou a se emocionar, Márcia? É isso aí, minha amiga. É isso aí. Você vai descobrir a pessoa maravilhosa, grandiosa que você é. Só estava lá adormecida. E quando nós descobrimos, nós começamos a desenvolver. Tá bom? Tomem decisões de mudança. Tá? Gratidão a você que está aqui hoje. Meu muito obrigada. Não deixe de compartilhar essa live. Vou deixar salvo agora lá no meu Instagram. Tá bom? Obrigada, Maiana. Val. Vou deixar salva. Compartilha. Lembrando que eu estou fazendo processos de coach. Quem conhece alguém que precisa, né, segurar na mão para fazer, viver esse processo aí também, tá bom? Melhorar seus resultados. Só entrar em contato comigo, pelo me chamar aqui no Instagram, tá bom? Mandar uma mensagem, ou me procurar alguns que conhecem aqui, ou me ligar. Estou aí à disposição, tá bom? Beijo no coração de vocês. Compartilha essa live. Deixa lá nos comentários, gente, qual foi a ficha que caiu. Deixa lá nos comentários, eu vou adorar saber os comentários, ler lá os comentários de vocês e saber que tá valendo a pena, tá bom? Bom sábado e bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima live. Bye, bye.